Dá um oi aqui pro YouTube. Tá gravando aqui no Team Link? Já deu o ok no Team Link. Bom dia, sétimo ano. Aula de matemática, o livro, graças a Deus, unidade 2, né? Tu tava na expectativa, eu sei. Eu esqueci do acento aqui. Nós estamos na página 8 e daí, inclusive, eu queria falar para vocês que na aula passada, quem é que falou ali? O Matheus Duarte, ele é finalmente, kkk, é verdade, finalmente. Na aula passada, a gente estava falando sobre o transferidor ali, o meu celular parou de gravar e eu não percebi. Então eu vou retomar isso aqui, daí tu sabe que essa aula, né, a sequência da aula do dia 9. Por quê? Porque hoje é dia 10 de julho de 2020, deem um abraço lá para a Prof. Luísa, quem tem o contato, senão eu envio um abraço de vocês para ela, tá bem? Quando eu for dar um parabéns. E tá gravado aqui também, ela vai receber, se um dia talvez ela enxergue. Mais um ano para passar para a unidade 3 agora. Eu acredito que não, Breno, acredito que não. O livro de matemática ele tem bastante páginas, né? Em comparação a outros livros ali, certo? O Pedro, senhor, tu foi um dos, eu fui um dos melhores professores que tu já viu, que tu já teve, não sou mais. Ô Pedro, agora magoou. É sim. Mas tu disse que eu fui, que eu não sou mais. Eu quero continuar sendo, tá, Pedro? Falei, tá bom, Pedro. Mas como eu estava falando, a Camille tá dando risada ali. Ai. Eu só tô me divertindo um pouquinho, né, Matheus Duarte? Mas como eu estava falando, Gregory, assim, é bastante conteúdo, né? Então, por isso, eu tenho que fazer a minha parte aqui, tu tem que fazer a tua parte, não pode dar uma de preguiçoso e não fazer os exercícios. E os exercícios são importantes, tá? E daí a Camille está falando, esse livro é menos, né? Menor, né? Com certeza, Camille. Daí, então, eu espero que a gente consiga terminar ele mais rápido e principalmente a gente fazendo com esse método que a gente está utilizando agora. Acho que a gente consegue terminar. Ângulos parece ser um pouquinho melhor. Então vamos lá para ângulos, então. É nóis? Falamos demais. Hoje é dia 10 de julho. Apresentamos a aula. Deixa eu apagar aqui. E continuando. Tobê, né? Lembra do Tobê? Não. Nunca falei para vocês do Tobê, né? Num outro momento eu falo para vocês do Tobê. Tá? Deixa eu colocar o transferidor aqui. Então, como é que a gente faz para medir? Como é que a gente faz para medir a reta entre o ângulo entre duas semirretas? É fácil, é tranquilo, Pedro. Tá? Como é que a gente faz para medir o ângulo entre duas semirretas, certo? Vamos supor assim, que aqui eu desenhei na minha folha, daí tu já vai imaginar desenhado na minha folha, duas semirretas. Eu estou usando justamente as semirretas do próprio livro. Agora, como é que a gente imagina que a gente desenhou sem o livro, né? A gente passou por cima. Eu desenhei, aqui está o vértice das semirretas, a origem das semirretas. Peguei uma folha de ofício, uma linha aqui, seta aqui. Fiz isso, certo? Como é que eu vou fazer para medir a abertura, o quanto isso aqui está inclinado em relação a esse aqui, certo? Uma coisa que eu posso já de antemão olhar para essa abertura aqui, ela é menor do que 1/4 de volta, é menor do que 90 graus. Porque se aqui,
eu tomar como base o que seria um ângulo reto. Seria mais ou menos nesse posicionamento aqui, ó, um ângulo reto, ó. Ou seja, um segmento aqui, ó, tomaria a pino essa base aqui, ó, certo? Consegue entender? Ó, aqui tu te distancia para cá, ó, daria um ângulo reto, a pino, como se isso aqui fosse o meu chão, né? O meu chão, se o sol estivesse batendo assim, estaria pino. Como o sol está batendo assim no chão, ó, tu tá vendo que é menos do que 90 graus. 90 graus é mais ou menos nessa referência aqui, ó. Tá? Então, se tu imaginar isso aqui o chão, opa! Se tu imaginar isso aqui o chão e isso aqui o raio do sol batendo na terra, tá menos do que 90 graus. Isso daí tu já tem como base para ti, certo? Então, me acompanha. O que ele diz para tu fazer? Tá? Primeira coisa, coloca o centro do transferidor no vértice, no centro, na origem das duas semirretas. Vamos fazer isso imaginando que eu esteja com um transferidor aqui, físico, né? Olha, tá vendo o centro aqui, ó, do meu transferidor? Ó? O centro do meu transferidor, eu vou botar o centro do meu transferidor aqui, ó. Vamos lá, usando, não é de mágica, tampouco. Ó. Parece aqueles negócios de nave espacial, né? Tentando acoplar. Pronto, congelei. Aqui, ó. Primeira coisa, centro do transferidor no centro do vértice da folha que eu desenhei. Eu reparei. Tá. Daí, tu tem que lembrar que isso aqui é a tua linha de fé, é a linha que contém o centro, é a linha de fé, ó. A linha que contém o centro do transferidor é a linha de fé. Daí, o que tu faz? Tu coloca a tua linha de fé numa das semirretas. Claro, vai fazer sentido eu colocar a linha de fé, essa linha aqui, ó, em cima desse aqui, ó, porque daí o transferidor fica todo por cá, ó, eu consigo ver as medições daqui até aqui. Se eu colocar essa linha de fé aqui, ó, em cima dessa linha, que eu poderia colocar, eu não teria medição, porque daí o transferidor rotaciona todo para lá, ó, teria medição só para cá, ó, certo? E aqui não tem medição. Então o que eu vou fazer? Pegar essa linha de fé aqui, ó, e fazer assim com o meu transferidor, assim, e colocar ele em cima dessa linha aqui, tá? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso então. Olha lá o que eu vou fazer. Vou rotacionar o meu transferidor. Ó, estou rotacionando o meu transferidor. Ei. Gente! Eu tenho que fazer com a outra mão para poder congelar aqui, só um pouquinho. Não, ainda não. Ali, não, ainda não. Aqui. Congela! Congelou! Viram o que eu fiz? Ó. Efeito sonoro e tudo. Rotacionei, coloquei a linha de fé que está aqui, ó. Não posso tirar o centro do transferidor do vértice dos meus segmentos, certo? E a linha de fé ficou em cima da minha linha que eu desenhei. Tá? Ó, a Camille disse vamos. Olha só, isso aqui, a minha semirreta ficou apontando para o grau zero, certo? Eu me desloco para a esquerda e começo a aumentar. Ó. Então, se esse segmento, agora imagina esse segmento aqui com movimento, ó. Ele parte daqui, um ângulo de uma inclinação de 10 graus, 20, 30, 40, 50, olha só, 60 graus em relação à minha linha de fé, em relação
essa linha aqui. Daí tu consegue dizer assim, ó, bom, isso aqui está inclinado em relação a esse aqui, a essa semi-reta, uma variação angular de 60 graus. O que é que acontece, Gregory, quando o senhor está animado demais, termina a aula? Fala aí para nós, Gregory. Ele dá atividade em excesso para nós. Ah, meu Deus, que medroso! Vai ficar com medinho agora de exercício? Ai. Muito bem. Tá? Olha ali, ó. Eu vou só mostrar para vocês o que ele utilizou como medição ali, ó. Deixa eu colocar aqui no meio. Opa, trancou. Para aí. Agora sim. Tá? É a mesma coisa, né? Ele só pontuou aqui, ó. Disse que está apontando aqui e pontuou aqui, porque isso aqui está na linha de fé, e viu que essa variação do B até o A aqui, daí a gente tem os vértices, né? Os segmentos aqui, ele está chamando de OA, esse segmento aqui de OB, certo? E o ângulo aqui, ó, a variação angular é A, circunflexo OB, tá? Esse é o ângulo aqui, vale 60 graus usando o transferidor. O senhor está mais feliz quando ganhei o campeonato? Senhor, essas piadas. Então tá, vamos lá. Mãos à obra, tá? Olha aqui, ó. Pedi para vocês lerem, então, tá? Retomada a aula passada, então, tem como vocês entenderam, tá? É bom experimentar ali, fazer a experiência, né? Essa experiência que eu propus aqui para vocês, tá? Para tu ter assim uma certa, como é que eu posso te dizer assim, uma certa intimidade, não é intimidade, habilidade com o transferidor, tá bem? Saber usar o transferidor com habilidade, tá? Pedir para vocês lerem aqui, ó, recordar. Um ângulo reto é aquele ângulo apino, né? É 1/4 de volta. Um ângulo reto quando sua medida é igual a 90 graus. Um ângulo agudo, um ângulo agudo, o ângulo de medida maior que 0 graus e menor que 90. Então aquele ângulo de 60 ali, de 60 graus, a gente diz que é um ângulo agudo, certo? Ele é menor do que o ângulo de 90 graus. O senhor dá umas viajadas de vez em quando, não consegue falar, né? Vai falar agudo, fala agudulo. É porque o ângulo agudo fica agudulo. É muita animação. É chamado agudo o ângulo de medida... Opa, tá errado aqui. É chamado de agudo o ângulo de medida maior que 90. Ó, é erro de digitação aqui, ó. Olha só. Porque, veja a definição junto comigo, ó. Daí tu corrige no teu livro aí, por favor. É chamado agudo o ângulo de medida maior que... tá, entendi. Tá. Eu estava lendo errado mesmo. Tá certo. Maior que 0 grau e tem que ser abaixo de 90, tá? É agudo, então, aquele ângulo que está entre 0 e 90 graus, certo? Então, assim, ó, 90 graus, vamos pegar o chão aqui, ó, o chão, 90 graus aqui. Qualquer ângulo que tiver em relação a essa base aqui, ó, aqui, tanto faz,
tá? É o que a gente chama de ângulo agudo. Quando a gente chega a pino, ó, um ângulo a pino, certo? A gente chama de ângulo reto, daí não é agudo. E depois é chamado obtuso um ângulo de medida maior que 90 graus e menor que 180, então menor. Então o obtuso está nessa região maior que 90 aqui, ó. Ah, professor, eu não estou entendendo isso. Não estou entendendo isso. Vamos pensar, tá? Vamos pensar assim. Vamos pensar assim. Tu tá, sei lá, num terraço. Porque tu não pode sair de casa agora, né? Eu ia dizer para vocês assim, ó, vocês estão na praça, na rua, mas só que, né, devido ao confinamento não pode. Vamos supor que tu esteja, não, vamos supor que tu tá na praça, tá? Tu tá na praça. Aqui é o leste. Aqui é o oeste. Deixa eu ver se fica bom aqui. Então tu está posicionado bem aqui, ó, tá? Voltado para o leste. O sol nasce no leste, né? É isso? Eu não lembro. Você tem que me falar, tá? Tá, então para não dar confusão, eu vou tirar o leste e o oeste. É no leste, né? Tá? Mas vamos dizer aqui, ó, que de manhã cedo tu tá olhando para o sol. Tu tá aqui. Vamos te usar como um ponto aqui, ó. Tu tá aqui na praça e o sol tá fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Então, que nem o ponteiro do relógio, o sol, para nós, pro nosso referencial, o sol estaria em movimento. Muda de decisão. Tá? Então, o sol tá fazendo esse movimento aqui, tá? Em relação ao nosso referencial, tá? Então, os raios do sol, eles começam a incidir no teu olho nesse sentido aqui, ó. Certo? E começa a aumentar, tá vendo que ele começa a aumentar e tu vai olhando ele aqui. Quando chega no sol do meio-dia, o sol está atingindo o teu cocuruto, assim, ó, bem na tua moleira ali, né? Tá, o raio do sol está num ângulo reto sobre a tua cabeça, assim, e batendo, não está batendo de forma inclinada no chão. Isso aqui é um ângulo reto. Qualquer ângulo que tiver antes do meio-dia é o que a gente chama de ângulo agudo. Só um pouquinho que eu vou ler aqui o que vocês estão falando. Nascente e oriente, né, Felipe? Mesmo assim que continua sendo engraçadinho. Tá bem. Tá? O importante é isso que eu quero que vocês entendam. Enquanto o sol está nascendo para nós, os raios solares estão nos atingindo sobre um ângulo agudo. Certo? A variação angular aqui dos raios do sol, ó, é um ângulo agudo, certo? Até chegar no sol do meio-dia. Quando chega no sol do meio-dia, ele te atinge com um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Qualquer ângulo menor do que 90 graus é um ângulo reto, certo? Depois do meio-dia começa a tarde, né? A parte da tarde. E daí o sol continua nesse movimento aqui e ele vai começar a te atingir agora nas tuas costas, porque tu está virado para o sol, e ele começa a atingir nas tuas costas. Qual é a variação angular? Vamos tirar esse desenho aqui, ó, e pensar assim, ó, de acordo com esse referencial.
do Sol nascendo nesse lado, tá? O que acontece com o Sol depois do meio-dia para nós? Ó, o que acontece com o Sol? Aqui é um ângulo de 90 graus, ele está se movimentando para as tuas costas então. Estava virado para o nascer do Sol e ele passou do meio-dia, começou a esquentar as tuas costas agora. Olha só essa variação angular aqui, ó. Os 90 mais algumas variações depois do meio-dia. Porque até aqui, ó, é 90 graus. E ele começou a descer agora. Ele vai atingir, ao final da tarde, 180 graus, um ângulo raso. Aí esse ângulo aqui, ó, que começa a atingir nas tuas costas, essa variação angular em relação ao nascer do Sol, essa variação angular aqui, ó, é o que tu chama de ângulo obtuso, tá? Então tá, ó, ângulo, vamos tentar associar assim, ângulo agudo é o ângulo do Sol nascendo até o meio-dia, ou no meio-dia a gente chama de ângulo reto. Tá? No nascer do Sol, começou, a gente enxergou o primeiro raio de Sol, já tem uma variação angular, é um ângulo agudo. Toda essa região até o meio-dia aqui é um ângulo agudo. Quando chega ao meio-dia, tem um ângulo reto, passando do meio-dia, que começa a esquentar as tuas costas, tu vai ter um ângulo obtuso. Até quando? Até o Sol se pôr por completo em 180 graus. Em 180 graus, a gente não vai chamar de ângulo obtuso, a gente chama de ângulo raso, ok? Então são essas posições. Agudo, menor que 90, maior que 0, menor que 90. Agudo, certo? 90 graus, ângulo reto, Sol do meio-dia. Passa dos 90 graus e menos do que o desaparecer ali do Sol, o Sol poente, tá? Passa do meio-dia aqui, começa a parte da tarde, até o início da noite, né? Esse ângulo aqui é obtuso até chegar em 180 graus de incidência do Sol. Quando o Sol começa a incidir com um ângulo de 180 graus, tu não enxerga mais ele, né? Tu vai acabar não enxergando mais o Sol, ok? E daí, numa incidência de 180 graus do Sol nas tuas costas, tu vai chamar de ângulo raso. Ângulo agudo, ângulo de 90 graus, ângulo obtuso, ângulo raso. Feito? Conseguiu entender? Conseguiu relacionar? Tu tem que te posicionar, né, espacialmente aqui, ó, para conseguir entender isso que eu estou tentando te falar. Tá bem? Se tu não entendeu, por favor, me fala. Né? Nascer do Sol, feito gol. Então tá, Felipe. Tá feito, então tá feito. Continuete. Olha só, nós temos algumas atividades. Eu pedi assim, para vocês virem preparados com transferidores. Tá? Na página 9, exatamente isso, Felipe, na página 9. Tinha que vir com um transferidor. Identifique os vértices e os lados de cada ângulo. Oi. Não entendi. Ah, tu não tem transferidor? Ah, tu vai ter que conseguir um transferidor, tá, Cauã? Para fazer esses... Tá? Só não procura agora. O que eu te digo assim, ó, tenta acompanhar a aula, tá? Cauã, tenta acompanhar a aula e assim, ó, depois tenta fazer os exercícios no vídeo. Tá? Bom, identifique o vértice, os lados de cada ângulo e classifique-os em agudo, obtuso ou
reto. Dica: se houver dúvida para classificar algum ângulo, use o transferidor para checar as medidas. Ó, na próxima página. Tá? Então, eu vou te mostrar como é que a gente vai checar. Tá? Usando o transferidor, inclusive. Tá? Então, na página 9, ali, ó, eu tenho o item A, o item B, o item C e o item D. De todos eles, eu acho aqui, ó, que talvez o mais difícil seja identificar esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar o transferidor aqui nessa. Acho que consigo. Tá. Eu vou ter que fazer uns meshes aqui para conseguir. Vou antecipar para vocês uma propriedade, tá? Então eu vou fazer esse aqui para vocês, ó. Então tá. O que está dizendo? Identifique o vértice. O vértice, então, ó, no item D, o vértice é o ponto comum, ó. O ponto comum entre os dois segmentos é o V, certo? Depois, os lados, os segmentos, as semirretas de cada ângulo, tá? Segmento, então, segmento aqui, ó, VM, tu tem VM e o segmento VN. O livro geralmente não usa a flechinha ali para dar o nome dos segmentos, tá? Mas ele tem outros recursos, né? Ele usa muitas vezes em negrito, tá? Então tá. Então, um lado dessa abertura aqui é o VM, o outro lado é o VN. Tranquilo? Deixa eu ver. Eu também não tenho. A Gregory tá, então já sabe que vocês têm que conseguir o transferidor. Tá. Eu tenho, mas não sei onde tá. Então, Camille, tu vai ter que procurar depois. Tá bem? Agora tu tem que prestar atenção. Depois tu vai fazer os exercícios seguindo o vídeo, tá, Camille? Tá, o Cauã disse não sabe onde está. Eu tô com o meu aqui, senhor. Beleza. Então tu vai poder acompanhar, né, Matheus, Duarte? Mas aqueles que estão sem o transferidor agora, não dá para sair procurando agora. Agora tu presta atenção e depois tu acompanha os vídeos, os exercícios com os vídeos. Certo? Tá? Continuando então, ó. Identificamos o vértice aqui no item D, ó. Identificamos o vértice D. O vértice V, identificamos o vértice, o lado VM, que forma esse ângulo aqui, e o outro lado é o VN, tá? Eu só vou botar esse desenho um pouquinho mais para baixo aqui, porque eu vou precisar fazer um mesh ali, ó, para conseguir medir para vocês, usando o meu transferidor. Tá? Botei aqui embaixo, tá? Então, o vértice V está aqui, ó, como se eu tivesse desenhado na folha o vértice V. Aqui está o ponto M e aqui está o ponto N, tá? Eu vou fazer um mesh aqui para vocês, para a gente conseguir classificar isso aqui usando o transferidor. Aqui está o meu vértice, certo? Aqui estão os pontos M e N. Tá? Olha só o que eu vou fazer aqui. Vou pegar uma folha. Tá? Deixa eu ver se vocês enxergam aqui a minha folha. Ah, se eu botar aqui fica bem em cima. Não. Tá? Vou pegar aqui, opa. Aqui e aqui. Nem sei se eu podia riscar, risquei. Tá? Minha folha aqui, ó, eu risquei o ângulo aqui. Vocês estão vendo ali? Olha só o que eu quero fazer com essa figura aqui, ó. Com essa figura aqui. Pensa na minha folha ali e vocês vão entender
Eu não tenho um transferidor. Tá, então tu já entendeu, né, Felipe? O que tem que fazer? Eu já falei para vocês. Para todos, né? Então tá, olha só o que eu quero fazer com essa figura aqui. Eu quero fazer isso aqui, ó, com ela. Escrever ela assim, ó, porque o meu transferidor tá no sentido da parte de cima. Eu não consigo o meu transferidor da projeção, tá? É isso. Vocês têm a possibilidade de mexer o transferidor aqui. Eu não tenho. O meu transferidor só vai medir para cima. Talvez eu pudesse pegar o transferidor medindo para o redondo aquele, grandão, né? O completo. Mas mas olha só a técnica que eu vou fazer, ó. Os dois segmentos estão assim e eu vou medir ele assim, ó, porque daí eu pego a parte de cima. E olha só a técnica que eu vou utilizar, tá? Eu vou fazer um prolongamento. Ao invés de usar isso aqui, ó, essa variação angular, eu vou usar essa aqui, ó. Prolonguei o ponto M para cá, ó. Certo? O ponto M, ao invés de estar aqui, eu rebati ele aqui, tá? O ponto N que está aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou rebater ele, deixa eu ver aqui. Vou rebater ele aqui, ó. Aqui está o ponto N. Então, ao invés de calcular esse ângulo aqui, ó, eu vou calcular esse ângulo aqui, certo? Ó, vou apagar aqui. Todo mundo consegue entender, né? Todo mundo consegue entender que essa variação aqui que eu desenhei, essa variação angular aqui que eu desenhei, certo? É a mesma variação angular aqui que eu peguei aqui. O que eu fiz? Olha só, o que eu fiz? Eu peguei esse desenho aqui e fiz assim, certo? Foi só isso que eu fiz. Todo mundo conseguiu entender que essa variação angular é essa mesma aqui de baixo. Sim ou não? Ó, o Gregory disse que sim. O Gregory disse que sim em espanhol, né? Sim, como não? O Mateus falou que sim também. Eu quero saber se vocês estão entendendo que essa variação angular é essa mesma aqui. Ó, o Tairone também, ok. Ó, muito bem, Felipe, Cauã, Camille, a Isabela também disse que sim, todo mundo entendeu isso, né? Agora eu vou pegar o meu transferidor projetado. Por que eu fiz isso aqui? Porque o meu transferidor só é projetado, né? Ele não é físico. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Só um pouquinho. Vamos pegar o transferidor. Pode ser esse aqui? Acho que pode. Não, muito pequeno esse aqui. Vamos pegar esse aqui que é maior. Ó, o centro do transferidor eu tenho que botar no vértice, certo? Então tá, eu vou usar essa figura aqui.